As Pegadas do Diabo. Devon, Inglaterra, inverno de 1855. Naquela noite de fevereiro, o que caminhou sobre a neve não era como qualquer animal conhecido, e ninguém saberia jamais o que deixou aquelas marcas. Era o inverno de 8 de fevereiro de 1850. O condado de Devon, com suas colinas verdes, agora cobertas de neve branca e silenciosa, encontrava-se envolto em um dos frios mais intensos da memória dos moradores. A vila de Exmouth, ao longo do estuário do rio Exe, assim como Topsham, Dawlish e Teignmouth, acordaram com um espetáculo desconcertante. A neve fresca que caíra durante a noite estava marcada por um traço contínuo de pegadas como de casco fendido, em uma sequência que nunca se esqueceria. Na manhã gelada, o jovem trabalhador rural Samuel Harding saiu de sua pequena cabana, em Topsham, para alimentar os animais. A brisa cortante fazia fumaça de sua respiração, enquanto ele caminhava pelo quintal. Foi então que seus olhos detectaram algo estranho. Uma série de marcas curiosas cortando a neve. Não pareciam pegadas comuns. Eram delgadas, bem definidas, com cada impressão medindo cerca de 4 polegadas de comprimento e pouco mais de 3 de largura, e separadas por um passo consistente de 8 a 16 polegadas. Que criatura seria esta? Murmurou Samuel, confuso. Ele caminhou até a estrada principal. A linha de pegadas estendia-se em frente, em uma sequência quase perfeita, como se o ser sobre 2 pernas tivesse caminhado de forma firme e decidida pela noite. O mais perturbador foi o que veio depois. As pegadas não apenas seguiam por campos abertos, elas atravessavam obstáculos inacreditáveis, sobre telhados de casas cobertos de neve, por cima de paredes altas sem acesso claro, atravessando rios gelados e palheiros, entrando e saindo de tubos de drenagem tão estreitos quanto 10 centímetros de diâmetro. Os moradores, rudes e acostumados com o campo, olhavam em choque. A trilha parecia ignorar completamente a geografia. Um único rastro, seguindo por mais de 60 quilômetros, relatos até 100 quilômetros ou mais, em uma noite congelante. Algo que nenhuma criatura conhecida poderia fazer em tão pouco tempo. Vários habitantes das vilas próximas enviaram cartas e relatos aos jornais regionais e ao clero local. Entre eles, Reverendo George Musgrave, vigário de Withicombe Raleigh, que recebeu cartas de moradores relatando as marcas diretamente, e sugeriu em uma carta que os rastros lembravam um casco fendido, levando muitos imediatamente a insinuar que era obra do próprio diabo caminhando pela terra. O residente George Marshall, em Limestone, relatou em pânico: "Vi marcas indo em direção à porta, e parecia que entraram e saíram de lugares onde nenhum animal jamais poderia passar. Era como se algo invisível tivesse caminhado por cima de nós." Diversos agricultores e comerciantes ficaram tão alarmados que trancaram suas portas, temendo o desconhecido. Em Dawlish, comerciantes notaram um declínio de até 50% no movimento de clientes, enquanto moradores evitavam sair à noite. A imprensa local e as cartas nas paróquias logo transformaram o evento em uma sensação regional. Várias explicações foram propostas. Alguns cientistas sugeriram que as pegadas poderiam ter sido deixadas por texugos, cujo caminhar poderia, em algumas circunstâncias, criar marcas semelhantes às vistas no campo, porém, nenhum animal conhecido poderia explicar o trajeto completo e a sequência uniforme por tantos quilômetros. Um boato espalhou-se de que cangurus haviam escapado de uma menageria privada em Sidmouth. Mas isso foi posteriormente desmentido pelo próprio reverendo Musgrave, que admitiu ter inventado a história para desviar a atenção assustadora dos moradores da ideia do diabo na região. A
Algumas teorias modernas sugerem que os rastros podem ter sido uma espécie de preparação humana, um trote elaborado. Mas isso não explica completamente a extensão, a precisão e os locais inacessíveis onde as pegadas surgiram. Alguns pesquisadores apontam que condições específicas de neve, vento e temperatura podem ter moldado rastros dispersos em padrões contínuos, mas isso deixa muitos detalhes estranhos, como os passos únicos e claros, sem resposta satisfatória. Até hoje, o fenômeno das pegadas do diabo permanece um dos mais intrigantes relatos históricos de rastros que parecem desafiar toda explicação lógica. Não há consenso científico. Não há testemunha definitiva. E muitos dos documentos originais, salvos de cartas de vigários e jornais da época, são fragmentários. Na manhã de 9 de fevereiro de 1855, o que emergiu da noite em Devon foi mais do que simples pegadas na neve. Foi um enigma que assombrou uma comunidade inteira, um rastro frio, silencioso e inexorável, que caminhou por mais de 100 milhas, sem explicação, atravessando muros, telhados e corações humanos. O que deixou aquelas marcas? Um animal desconhecido? Uma ilusão criada pelo clima? Ou algo que nunca deveria ser explicado? O mistério permanece, congelado no tempo.